E a gente volta no programa de Utilidade Pública de hoje, no Papo de segunda-feira, que é o dia do Papo de Comportamento, falando sobre como lidar com a perda. Mas, assim, a perda afetiva mesmo, a perda de uma pessoa. Por exemplo, a Karina, Calazans está aqui com a gente hoje, perdeu a filha com 15 dias, ou seja, sentiu na pele o que é isso. Como é que foi lidar, por exemplo, depois dessa perda, com a outra filha, que também vivia a expectativa dessa chegada? Foi muito difícil, porque eu ficava em casa, que eu estava com a licença maternidade, e era imaginando o que eu faria agora, a hora era do banho. Aí de manhã minha filha ia para o berçário, a outra para a escolinha. Ela ia fazer 3 anos, a Maria Luísa, a mais velha. Um mês depois ela fez 3 anos. E eu tentando, e ela na expectativa. Ela, mamãe, por que Juju morreu? Eu disse, porque ela virou um anjo, porque a gente precisava. Então eu fui criando uma historinha mais doce, que a psicóloga lá do Hospital de São Paulo, ela me orientou. E ela explicou que as crianças, elas fantasiam muito mais para o mal, né? E ficam... É difícil para elas. Então eu fui explicar uma história bonita, que Maria Júlia precisava ir para o céu, porque Papai do Céu precisava de uma ajuda de anjos. E ela virou anjo, voltou para o céu. E ela super preocupada, mãe, no céu tem banana? Aí eu disse, tem. Eu sabia que ela gostava de vitamina, né? Mãe, o céu tem leite? Eu disse, tem. Tem liquidificador? Eu disse, tem, filha. Ela disse, quem vai fazer a vitamina de Juju? Eu disse, mamãe do céu, ela para todo mundo. Eu disse, para todos os anjos. E o mais difícil para mim era ela. Esse momento da dor dela, ela sem entender, a saudade da gente. O bebê, a gente imaginando, qualquer bebê que eu olhasse, eu ficava, ela seria assim. E aí eu já estava muito, era rezando, chorando. Eu disse, olha, eu vou voltar a trabalhar. E com 20 e poucos dias eu voltei a trabalhar. Eu cheguei no trabalho, meu chefe, eu disse, eu vim, senão acho que eu vou cair em depressão. Porque eu precisava de ter problemas outros para minha mente... Desfocar daquela situação que estava muito pesada, né? E foi aí que a minha filha passou mal um dia na escola e depois desse dia ela começou a ter medo de ficar só. Porque na cabeça dela a irmã passou mal, foi para São Paulo consertar o coração e morreu. Então ela achava que ela ia morrer. Aí foi aí que eu procurei a terapia. E Maria Luísa foi para a psicóloga e eu passei a fazer o tratamento com a psicóloga para poder ajudar ela e me ajudar também a entender. Eu gosto muito dessa parte, eu acho importantíssimo. Essa sensibilidade, Patrícia, que a Karina teve e tem, de buscar mesmo ajuda de um profissional, não só para ela, mas também para a filha, mesmo ela pequenininha, isso é importantíssimo, não dá para ignorar. Imprescindível, porque a criança tem um universo só dela. E então ela cria as fantasias que cabem naquele universo. E você vê que ela estava com medo de ficar sozinha, ou seja, ela já estava começando a ficar ansiosa. Porque ela não entende muito bem a questão da morte. E nem é para entender. O nível de maturidade psíquica não cabe aí entender essa perda. Então ela vai criando fantasias. Importantíssimo que o enlutado e todo o complexo que está passando por essa elaboração de luto procure ajuda. E tem também aqueles aspectos do cotidiano, do que você viveria no cotidiano se aquela situação não tivesse acontecido, né? E isso marca muito, são pequenas perdas dentro de um luto maior. Retornar para o trabalho é uma boa ideia? Se você tiver condição psíquica para isso, para ela foi uma saída. Interessante que você procure com o seu terapeuta e com o seu psicólogo uma saída para que aquilo fique menos doloroso. Mas é importante que você tente não afundar na dor. A dor, ela existe, é inevitável e faz parte do processo. Essa coisa de não chorar, ficar muito forte, isso não existe. Você precisa, sim, chorar, você precisa passar por todo o processo para elaborar esse luto. Você precisa colocar para fora, porque é uma perda muito significativa.
tem que absorver para aprender a conviver com aquela perda. A gente não está tentando aqui, gente, trazer nenhuma fórmula mágica e nem está dizendo que esse é um processo fácil, porque a gente sabe que não é. Muito pelo contrário. A gente se emociona, a gente chora, a gente sente saudade, onde vira eu penso, essas coisas. Mas você não superou ainda? Eu sei. Eu acho que se é para superar, eu nunca vou superar. Mas assim, eu não caí na tristeza. Superar. Então, Exatamente. Sem esse conceito, né? Eu não sei. Mas assim, eu choro, eu me emociono em falar dela. Então, assim... As pessoas têm uma ideia equivocada que superar é não se emocionar, é não chorar, é não lembrar. Isso não existe. Superar é chorar, lembrar, mas trabalhar, voltar à sua atividade laboral, voltar ao seu cotidiano, porque isso faz parte da sua história. Tudo é a sua história, tudo que você passou. Então faz parte ali do seu caminho. Não tem como esquecer isso. Mas no dia a dia, o cotidiano, a vida vai voltando ao normal e você vai absorvendo essa perda com um sentimento de saudade. E aí, claro, com todo o suporte que sempre ajuda, que foi da família, dos amigos, de todo mundo. Meninas, daqui a pouco a gente vai continuar nosso bate-papo, porque a gente precisa dar uma pausa, a gente vai ao intervalo, a gente volta já.